Caros confrades, queridos irmãos e irmãs, presentes aqui, neste santuário, nesta paróquia, também aqueles que rezam conosco pelas redes sociais, pela Rádio Difusora e Rede Vale FM de rádios. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Inicio esta reflexão agradecendo ao Padre Frederico Ozanam, que concedeu-me a honra de, nessa celebração, realizar a homilia. Com esta celebração, nós iniciamos o Santo Tríduo Pascal. 3 dias a serem celebrados como um único e grande dia. E talvez poderíamos dizer destes 3 dias, ou deste tríduo, como ouvimos na primeira leitura, o dia de uma festa memorável em honra do Senhor, a ser celebrado por todas as gerações como uma instituição perpétua. Essa celebração, iniciada hoje nesta noite, só terá o seu fim na celebração da Vigília Pascal, com a proclamação da vitória de Jesus crucificado, ressuscitado. O que nos ensina esta celebração da ceia do Senhor? A palavra que nós ouvimos é uma palavra muito forte, mas os gestos gritam muito mais forte do que as palavras dessa celebração. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, carregados de gestos profundos, que devemos estar muito atentos. A própria palavra de Deus nos ensina o sentido da Eucaristia que nós celebramos todos os dias. Primeiro, somos colocados diante da celebração da Páscoa judaica. Ali é apresentada uma vítima, e a eficácia dessa vítima oferecida. A vítima é um cordeiro, macho, sem defeito. Por mandato divino, as famílias se reúnem, sacrificam o cordeiro, comem a sua carne, e o seu sangue serve para aspergir o povo e marcar as portas. E diz a palavra que aquele sangue marcado nas portas será o sinal da salvação de Deus. O dia em que o Senhor passar pela terra do Egito, as casas marcadas com aquele sangue serão preservadas, salvas do dia da ira do Senhor, que irá exterminar a terra do Egito. Portanto, aquele sangue é sinal da salvação de Deus. A palavra de Deus faz questão de dizer do gesto, como é celebrada esta Páscoa, de pé, rins cingidos, sandálias nos pés, às pressas. Às pressas não porque não tem consciência do que se está fazendo, mas como diz a própria palavra de Deus, é Páscoa, isto é, o Senhor vai passar. Recordando a experiência da saída da escravidão do Egito, caminhando para a terra prometida. Por isso é símbolo de prontidão. A Páscoa judaica é símbolo de prontidão, de quem está disposto a continuar o caminho, apesar das ameaças de opressão, fazer a travessia.
Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que celebramos também nós a Páscoa do Senhor, todas as vezes que celebramos a Eucaristia, estejamos de pé, prontidão, reincingidos. Ainda há um caminho a ser percorrido, há uma travessia a ser feita. Por isso a Eucaristia é força de Deus, é encorajamento, que nos faz olhar para frente e não permitir que nenhuma ameaça nos impeçam de realizar o projeto de Deus em nossa vida. Ouvimos na segunda leitura uma atualização dessa Páscoa judaica. Agora a vítima não é um cordeiro, não é um cabrito. O apóstolo Paulo, de forma muito bonita, diz assim: o que eu vos transmito é aquilo que recebi do Senhor. É isso que vos transmito. E o que ele recebeu do Senhor? Então o apóstolo narra. Ele, no dia da sua entrega, tomou o pão, partiu-o e disse: isto é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. E continua o apóstolo narrando: igualmente, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele tomardes, fazei isto em memória de mim. Agora, a vítima é Jesus. É o Filho de Deus. É Ele quem se oferece o seu próprio corpo como nosso alimento. E é o seu sangue a força salvadora de cada um de nós. Não mais o sangue de cabrito, de ovelhas, mas o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado para a nossa salvação. Por isso, tomemos consciência disso. Todas as vezes que celebramos a Eucaristia, assim o fazemos em memória desta entrega generosa de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Por isso, a Eucaristia não é simplesmente uma lembrança do passado, mas a Eucaristia é a atualização deste mesmo sacrifício na vida de cada um de nós. A vítima é a mesma, é Jesus quem continua a se oferecer para a nossa salvação. Vejamos o evangelho que hoje nós escutamos. Quão ricos são os gestos realizados neste evangelho. Primeiro começa dizendo assim: Jesus, antes da Páscoa, sabendo que a sua hora havia chegado, a hora de passar deste mundo para o Pai, é a hora do seu sacrifício na cruz. Diz o evangelho: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso é muito importante. É importante porque nos faz recordar que o amor de Deus por nós é um amor irrevogável. É um amor que não volta atrás. Ele vai até as últimas consequências. Por isso Jesus, no alto da cruz, não pôde voltar atrás. Porque quem decide amar, esta é uma decisão irrevogável, que vai até as últimas consequências. Por amor, Cristo se entregou. Por isso a morte de Jesus na cruz não é uma morte pela morte, não é a cruz pela cruz, mas é uma morte por amor, é uma cruz por amor, porque tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí Jesus realiza esse gesto bonito na última ceia.
tira o manto, que é símbolo do poder, reveste-se de uma toalha, símbolo do serviço, coloca-se a lavar os pés dos seus discípulos. Lava os pés de cada um. A Eucaristia que nós celebramos precisa ser, na nossa vida, serviço aos irmãos. Precisa nos ajudar a nos curvar humildemente para lavar os pés uns dos outros, para servir uns aos outros. Se a Eucaristia não nos impulsiona ao serviço, significa que nós ainda não a celebramos como deveríamos celebrar. Por isso é importante a figura de Pedro, porque quando chega a sua vez de ter os pés lavados, se recusa. E a gente se pergunta, mas por que Pedro se recusa ter os seus pés lavados? Simplesmente por humildade? Não. É por causa das consequências disso. Para Pedro era impossível que o seu Senhor e Mestre fosse servidor, humilde, que se dobrasse para lavar os pés. Por quê? Meu irmão e minha irmã, Pedro tem consciência de que nós somos imagens e semelhança do Deus da nossa fé. Ora, se eu acolho um Deus que é servidor, humilde, que lava os pés uns dos outros, qual é a consequência imediata disso? Que eu também, como imagem e semelhança do Deus da minha fé, devo ser humilde, servidor, lavar os pés. E muitas vezes nós somos Pedro, não com a palavra, mas com os nossos gestos. Não admitimos um Deus humilde, servidor, um Deus que despe-se do manto e se reveste de uma toalha. Porque o Evangelho diz, se eu que sou mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, discípulos, dei a vocês um exemplo, para que façam também a mesma coisa. Por isso, celebrar a Eucaristia tem como consequência o serviço aos irmãos e irmãs. Que ao celebrar a ceia do Senhor, nesta noite memorável, renovemos em nós o compromisso de ser uma igreja mais humilde, servidora, capaz de se dobrar para lavar os pés uns dos outros, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro, interceda por nós e nos ajude a viver a palavra que terminamos de escutar. Assim seja. Amém. Amém.